Estamos de volta e seguimos aqui com a nossa campanha do Outubro Rosa, falando sobre prevenção contra o câncer de mama. E agora chegou o momento de falar sobre atividade física. Através da atividade física, você pode prevenir essa doença que acomete tantas mulheres. Por isso eu vou receber agora a educadora física Vanessa Martins, tudo bom? Que trouxe duas belas alunas, que é a Elaine e a Juliana. Sejam bem-vindas. Doutora, fique pertinho de mim, que nós faremos agora um comitê aqui para falar de atividade física, quais são os exercícios e você vai falando o embasamento médico também, quais são os benefícios que eles trazem pra gente. Antes de mais nada, a atividade física, ela é fundamental para todo mundo. Sim. E através dela nós conseguimos então também prevenir o câncer de mama com alguns exercícios específicos? Nós conseguimos diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de mama com atividade física. Nós sabemos que não é qualquer atividade física, tá? Uma atividade física principalmente aeróbica, com uma perda calórica aí significativa, uma elevação da frequência cardíaca, pelo menos 150 minutos por semana. Isso dá o quê? 3 vezes por semana? 3 vezes então, por mais semana, ou menos? 30 minutos diários, de 30 a 40 minutos, pelo menos. E aí esse treino que você preparou pra gente, ele vai ser um treino que vai trabalhar o corpo todo? Isso. Como ele é? Eu trouxe um circuito, né, que na realidade a gente vai trabalhar a parte de fortalecimento muscular, cardio e no final vou dar um alongamento. Porque esses 3 componentes são importantes, não é direcionado a uma hipertrofia, mas sim uma parte cardiovascular. Então a gente vai trabalhar exercícios multiarticulares, onde a gente trabalha o corpo num geral, né, global, para que a gente tenha um fortalecimento total do corpo. Então a carga é baixa. Isso, a carga é baixa e a gente vai trabalhar membros inferiores e superiores alternando, juntamente com o cardio, para que tenha um gasto energético maior, um gasto calórico maior e também trabalhe todo o corpo numa demanda só, né? Porque Ótimo. Independente de onde o câncer ele se manifeste, a gente precisa que todo o nosso corpo esteja fortalecido. Sem dúvida alguma. Né? Vamos começar então o treino e a gente vai sim. conversando Isso. de acordo com os movimentos que você Vamos lá. propor. Então nós temos a Elaine, que tá no jump. A Juliana. A Juliana, desculpa. A Juliana Isso. vai fazer então um jump. Isso, no jump a gente vai estar colocando a parte cardiovascular, onde ela vai trabalhar a corrida, só para representar que na parte cardio a gente pode, dependendo do grau do condicionamento físico do paciente, né, ou até mesmo das pessoas, do grau do condicionamento físico em geral, ela pode trabalhar um trotezinho devagar, Sim. como ela pode trabalhar uma corrida média ou uma corrida bem acelerada. Então Tá? isso respeitando Isso vai de o acordo nível. com o condicionamento físico da pessoa e, claro, se a pessoa já tem um câncer em tratamento, de acordo com o oncologista, com o mastologista, com o que eles aplicam também, né? Doutora, durante o tratamento do câncer, pode vir pertinho da gente aqui, durante o tratamento, se pode fazer atividade física? Pode. Tem alguma restrição? Não, a restrição às vezes no pós-operatório recente, tá? Em paciente que vai operar um câncer de mama. Mas após liberação médica, após se restabelecer da cirurgia, ela já está liberada para fazer o tratamento, ou a atividade física. Inclusive durante quimioterapia, durante radioterapia, não tem restrição. Tá? E a atividade física ela é muito importante, não só a atividade física, todas aquelas medidas que eu falei de alimentação saudável, estilo de vida mesmo. O câncer está totalmente relacionado à qualidade de vida. Ao né? estilo de vida. E isso ajuda tanto na prevenção, né, na diminuição de risco de câncer, como também na prevenção de uma recidiva, tá? Isso diminui bastante, né? Recidiva quando a pessoa diminui muito, qualidade então de vida, que faz essa alimentação ser melhor. E aí a parte cardiovascular dela melhora. Então a atividade física é fundamental, ela não é nem importante, ela é fundamental para quem também, está né? no Porque tratamento. no tratamento ela melhora a parte de fortalecimento muscular, fazendo com que a pessoa tenha um melhor equilíbrio. E aí faz com que tenha menos quedas, menos fraturas, dependendo, às vezes a mulher fica muito fraca, né? E melhora a autoestima também, Sim. né? Porque a atividade física traz ânimo Sim. pra gente, a gente diminui se o sente risco de uma melhor. depressão, né? Da fadiga muscular, de um relacionamento social, melhora toda essa parte, né? Perfeito. Qual é a sua proposta aqui? Aqui ela vai fazer uma parte de fortalecimento, onde ela vai trabalhar o reto abdominal, tá? Junto com um crucifixo que trabalha a parte peitoral. Então ela vai fazer uma sessão de 10 abdômenes, vai parar, vai fazer 10 crucifixos e vai alternando.
Então tá? são exercícios que a pessoa pode fazer na casa dela também, Isso. né? E claro, o peso, dependendo do caso, se for um pós-cirúrgico, ela nem precisa usar o peso, só o movimento já faz com que ela melhore bastante o pós-cirúrgico dela, né? Porque ela diminui, por exemplo, uma atrofia muscular, ela pode melhorar no alongamento, também o pós-cirúrgico com a postura, porque é muito importante, né? O reto abdominal, a coluna estarem eretas, para o pós-cirúrgico melhor, né? Pra Com ela certeza. ficar melhor. Então ela vai alternando entre um e o outro. Eu vou colocar na tela uma pergunta que nós recebemos pelo @VocêBonitaTV. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente também. A pergunta é da Lucy. Ela gostaria de saber se a ressonância magnética é um exame preventivo e quando ela deve fazer esse exame. Bom dia. Então, a ressonância magnética, assim como a mamografia e o ultrassom, não é um exame preventivo, tá? Esses exames, eles são exames de rastreamento, exames de detecção, de identificação do nódulo, do tumor, do câncer e não preventivo. O que eu falo que atua como prevenção é uma dieta equilibrada, uma alimentação saudável, uma atividade física, o fato de você não fumar, não ser sedentária, né? E não ter obesidade, isso tudo acaba contribuindo para diminuir o risco. Agora, a ressonância magnética, ela não tem indicação em termos populacionais, é um exame restrito com indicações precisas, geralmente em pacientes de alto risco para câncer, então pacientes que têm síndromes genéticas, têm alterações genéticas, famílias aí com câncer, e então tem indicações precisas, ou em casos de avaliação pré-operatória de um câncer de mama, então mulheres que já têm o diagnóstico e vão fazer um planejamento cirúrgico para ver se será necessário a remoção da mama toda ou apenas de uma parte da mama, um quadrante. Então a ressonância magnética, ela é útil nesses casos. Em alguns casos específicos, por exemplo, pacientes que usam próteses de silicone e tem alguma dúvida em questão de como que está essa prótese, se ela rompeu ou não, a ressonância ela pode ter um papel, mas em termos de população geral ela não tem uma função, uma necessidade. A gente então, fala e acaba realmente reforçando a importância da mamografia mesmo a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Perfeito, está respondida então a dúvida. Vimos uma sequência de exercícios que envolvia abdômen e o crucifixo. E agora, qual que é o próximo ciclo? Agora ela vai continuar ali ela vai continuar no cardio. Ela o cardio por quanto tempo? Então a gente vai alternando. Ah, vai alternando. Isso, tá certo. faz o multiarticular aqui de membro inferior e superior alternado com cardio. Em casa eu posso fazer o quê? De repente um polichinelo para ser um cardio? Pode fazer corrida no corrida, solo. Sem o jump. E assim, exercício físico, atividade física, você pode fazer no parque, claro, ao ar livre, uma caminhada, uma no corrida. No prédio, né? Se não quiser nem sair. Exatamente. Tem sempre só um lugar que amostra. dá. Ela está fazendo um afundo, que é um tipo de agachamento que trabalha anterior e posterior de perna e glúteo. Trabalha a parte de coluna também, e ela vai alternar com uma remada, que trabalha a parte de costas. Então você colocou exercícios que trabalham um grupo muscular grande, não são localizados a músculos específicos. Isso, porque grupos musculares grandes a gente tem uma carga, um gasto calórico maior, né? E é isso que é a parte importante dos exercícios, porque o foco não é a hipertrofia, né? Mas assim o fortalecimento e a parte cardiovascular melhorar também. Perfeito. Né? E a disposição dos pacientes que estão passando, né, por um câncer, estão em tratamento para atividade física, é mais complicado? Dependendo do tratamento, sim, tá? Tem pacientes que acabam ficando um pouco mais cansadas, com alguns efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, e nesse momento acabam tendo um pouco mais de dificuldade em praticar atividades físicas. A gente tem que respeitar o limite de cada pessoa, né? Isso, aí a gente pode fazer com peso também, só mas assim, o que é super importante é essa atividade física regrada, tá? E esse tempo mínimo, tá, de atividade física de pelo menos 40 minutos. Isso sim mostra uma melhora na diminuição do risco de câncer de mama e na melhora de uma recidiva. Então colocar a atividade física como rotina mesmo. Sim, como rotina. E não adianta a pessoa falar assim, eu já fui para o trabalho, cheguei, eu trabalho no 8º andar, vou subir 5 lances de escada. Isso daí deu 5 minutos? Não só resolve. Olha, 35, não adianta ficar somando. Eu subi 5 minutos, desci mais 5, andei mais 10, no final do dia deu 40. Não, são 40 minutos contínuos, tá? Então isso é super importante. E você está falando um pouco de exercício muscular, é muito importante, principalmente para a prevenção de osteoporose,
que nós temos, o que acontece? A maioria dos cânceres de mama são receptores hormonais positivos, tá? 85%. Ou seja, eles cresceram e foram alimentados pelos hormônios da mulher. E aí, como uma base de tratamento, nós acabamos deixando essas mulheres entrar na menopausa, mesmo as que não estão na menopausa ainda, com medicamentos, com quimioterapia. E quando nós acentuamos os sintomas da menopausa, essas mulheres muitas vezes acabam acelerando o processo de osteoporose. Então, a atividade física entra aí para diminuir a chance dessa mulher evoluir com uma osteoporose. E isso vale também, né? para... É o segundo fator de risco, né, do câncer, inclusive. Né? Ou seja, né, estamos vendo que é fundamental a prática de atividade física. Você tem mais um ciclo tem mais um. de exercícios para a gente colocar, então? Tem sim, tem. Agora mudamos. E sempre intercalando com o agora ela aeróbico. vai trabalhar a parte inferior, que é a panturrilha. Pega o pezinho. Isso, a panturrilha, que trabalha, que é o nosso segundo coração, né? Para aumentar, melhorar o fluxo sanguíneo, o retorno venal. Seguido de uma elevação lateral, que trabalha a parte superior também, que é o ombro e um pouquinho de costas. E tudo isso sempre respeitando o nível ela da pode pessoa, fazer com peso, né? ou Com peso, sem Se ela quiser peso. melhorar, ela pode pôr uma Na caneleira. escada para ficar mais intenso ou uma caneleira também, né? Um pezinho, ou nada, só movimento corporal. Ótimo. Né? Porque a panturrilha é o nosso segundo coração, né? Bombeamento. Temos que trabalhá-la. Isso. Vamos colocar mais uma pergunta na tela? Vamos lá, então, responder nesse finalzinho do Você Bonita de hoje. A pergunta é da Joyce. Podemos ter na mesma mama nódulos benignos e malignos? Isso pode interferir no diagnóstico? Podemos, Sim, doutora? Podemos, tá? Pode sim existir uma mulher que tenha nódulos mamários e um desses nódulos vir a ser um câncer ou ser um câncer. Então, o que acontece? Mulheres que têm muitos nódulos na mama devem fazer um segmento mais detalhado, de preferência com mastologista, tá? Que vai avaliar as características dos nódulos, avaliar a necessidade de biópsias desses nódulos, porque realmente o fato da mulher ter nódulos benignos não exclui a possibilidade dela ter um câncer na mesma mama. Então tem que sempre rastrear e acompanhar esses nódulos. Sempre, sim. Perfeito. Vamos para mais um ciclo? Vamos lá. Vamos lá, então. Agora Próxima série. Meninas. Ela vai fazer agora um agachamento. Já tá cansando, né? Vai fazer um agachamento livre. Certo. Seguido de bíceps. Tá. Isso. E aí a gente fala, né? Mas um câncer de mama, eu vou trabalhar membro inferior. É importante que você trabalhe tudo, mesmo porque o quadríceps é um grupo muscular grande, né? Então faz com que o fluxo sanguíneo seja maior durante a atividade física, né? E a queima calórica maior também. Certo. E exercícios com impacto, eles também são liberados? Corrida, por exemplo? Depende, acho que do caso? E do caso. Dependendo do caso, do tempo pós-cirúrgico, sim. Tá, dependendo da capacidade física. Novamente, né, doutora? É individual. Tem que ter essa conversa que nós estamos tendo aqui, né? Sim. Com o médico e profissional de educação física para chegar. Mas eu tenho pacientes que participam de corridas e tudo bem. Muito bom. Vamos colocar na tela mais uma pergunta enviada por você pra gente. Nessa mesa redonda que estamos fazendo aqui. A pergunta é da Denise. Estou com um caroço no seio e o mamilo está um pouco para dentro. É normal, doutora? Então, Denise, boa tarde. Obrigada pela pergunta, tá? Se o seu mamilo sempre foi para dentro, não há o que você se preocupar quanto ao mamilo, tá? Mas nós sabemos que retração de mamilo, ou seja, o seu mamilo sempre foi para fora e de repente ele começou a ficar para dentro, é um sinal de alarme, é um sinal de alerta, é um sinal preocupante, que nós devemos nos preocupar sim, tá? E o caroço também. Então, o que eu recomendo para você, Denise, procure um mastologista, tá? Faça os exames, mamografia, ultrassonografia e investigue isso. Perfeito. Estamos chegando ao final do programa. Vou deixar o contato da Vanessa Martins, que é educadora física, que é o @JustFitOficial. Então, JustFitOficial. E o site é o justfit.com.br.
Muito obrigada, Elaine e Juliana, pela participação. Obrigada. Doutora Giovana, que é o @médica mastologista, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Foi um prazer recebê-las aqui hoje. Eu que agradeço.